conhecimento dos senhores, em 2011 nasce uma ação do Tribunal Superior do Trabalho, promovida pelo então ministro presidente Dall'Asen, que era uma preocupação sobre as questões de saúde do trabalhador. Naquela época não existia nome, era uma preocupação, chamaram-se representantes dos tribunais e tivemos uma conversa, e foi assim, a semente caiu num terreno fértil, onde todos os juízes que lá compareceram estavam sensibilizados de que algo poderia ser feito pelo judiciário para que pudéssemos olhar mais sobre essa questão da saúde do trabalhador, e aí eu digo também meio ambiente de trabalho nas empresas. Por qual motivo? Porque, infelizmente, nós somos recordistas, éramos recordistas em acidentes. Era um troféu que ninguém gostaria de ter. 2012 começa o andamento da nossa atividade, já virando um programa, depois o CSJT, que é o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, acabou abarcando isso. Bom, resumidamente, havia uma dotação orçamentária. E um dia, num evento parecido com este, com a casa também estava cheia, onde tivemos as falas de várias pessoas, trabalhadores, empresários, aí alguém vem falar também do açaí. Ora, açaí está na mesa, açaí delicioso, com açúcar, como canta aquela música do Nilson Chaves, né? Maravilhoso, né? Que problema tem o açaí, rapaz? Só é coisa boa. E, na verdade, começou a surgir algo que a gente não conhecia. E é por esta razão que começou a nos despertar profunda preocupação, que nós decidimos o seguinte: algo tem que ser visto no açaí, até porque, se ele vai estar em programa de governo, não é possível que nós venhamos a incentivar o açaí sem olhar pelo lado social do que isso está acontecendo. Só que justiça do trabalho, o juiz é bom para ficar julgando, às vezes nem isso, porque a gente não contenta ninguém. Todo mundo sai daqui descontente, acha que o juiz concedeu, foi bom, foi mal, todo mundo aqui. Eu costumo dizer que a gente não contenta ninguém. Aqui a gente sai apanhando todos os dias. Então nós tínhamos que contratar alguém para poder fazer esse trabalho. Foi quando o João me foi apresentado, inclusive por estar à frente do PABIRU, que o João vai se apresentar como... Mas tivemos que ter essa expertise. E foi quando, então, nós contratamos a Justiça do Trabalho, contratou o PABIRU para fazer uma análise sobre a atividade do peconheiro. Não sei se todos conhecem peconheiro. O que é peconheiro? Porque muita gente não conhece. A gente sabe, quem está mais na área rural conhece. Se não, pergunta para outros, ninguém sabe o que é. O que é um peconheiro? Então, senhores, me desculpem, mas eu, com muita honra e com muita felicidade, vou passar a palavra para o João, que é quem fez a pesquisa por meio do PABIRU e que ansiosamente aguarda os detalhes do relatório que estará depois disponível, não é, João? É. Mas você fala sobre isso também. Obrigado, senhores. Bom dia a todas e todos. Eu sou parte de uma equipe, tá? Inclusive tem colegas aqui, tanto da Fundacentro, a Doraci, o Manuel, meu colega do PABIRU. Vocês depois vão ver pelo trabalho que nós tivemos mais de 30 ou 40 pessoas envolvidas. Não é o trabalho de 2 ou 3 pesquisadores que foram a campo e fizeram um relatório. Tudo foi bastante participativo e o TRT, o Programa Trabalho Seguro, foi o financiador e discutiu todos os momentos, né, foi bastante participativo. E nós decidimos, depois de algum tempo, até deixar cristalizar um pouco esse relatório e hoje está sendo publicado, tanto no site do TRT, quanto do Programa Trabalho Seguro do TRT 8, quanto no site do Instituto PABIRU, e a gente espera que ele seja discutido. A gente não vem com verdades absolutas, né? Como o Paro falou, a gente surgiu dessa proposta em 2014, né?
E a gente entende, a gente mesmo ficou, como pesquisador, bastante surpreso com os resultados. Não foi nada comum para nós, né? A gente se surpreendeu a todo momento, porque a gente nunca tinha pensado nessa magnitude. Nós escolhemos a metodologia da Fundacentro, que já havia desenvolvido isso, e a todo momento junto com a Fundacentro, que é a instituição pública federal do Ministério do Trabalho, para quem não sabe, que inclusive define os protocolos, os manuais, e orienta até a própria a situação dos juízes, quando tem que definir, eles se baseiam nos protocolos estabelecidos pela Fundacentro, que já havia trabalhado em outras áreas consideradas com alta periculosidade, como cana-de-açúcar, abacaxi, inclusive aqui no estado, abacaxi, cana, e inclusive eu já sei de que a Fundacentro já houve alguns contatos na área da palma também, essa é uma área importante para a gente avançar na questão da palma, e nos outros setores. Então, eu acho que é fundamental a presença da Fundacentro como órgão oficial nesse processo, né? Fizemos uma série escolhemos ir a uma comunidade, a uma região, Curralinho, que é uma das áreas produtoras, entre os 50 e 60 municípios produtores, e trabalhamos com 1000 famílias, através de questionários, visitas, eventos participativos. Foi um trabalho longo, né? E a gente teve, eu vou ser bem rápido, bem breve nas conclusões, mesmo porque elas estão disponíveis no website. Essa apresentação nós também vamos apresentar lá, mas o importante é o relatório, há um filme também. Então, a Fundacentro e o Instituto Piabiru consideram, no estado atual, que é uma das atividades mais perigosas do Brasil. Então, essa é a nossa visão bastante simples. O que mais chama a atenção é o grau de precariedade, de invisibilidade, né, de total falta de discussão do assunto. Então, essa é a nossa preocupação como técnicos. Assim, a gente quer mostrar que existe uma situação. O trabalho infantil, claro que existe, né, o trabalho jovem, não foi objeto do nosso trabalho, mas ele precisa ser discutido. Nós temos discutido isso com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, e essa questão terá que ser pesquisada, ela não pode ser omitida, ela só não foi o nosso objeto nesse momento, porque o nosso objeto era segurança no trabalho. Claro que nós vimos trabalho infantil, discutimos, isso apareceu em várias falas, e o que apareceu está apresentado no relatório. Então, a gente precisa estudar isso na cadeia de valor, né, principalmente na base, e é uma atividade tradicional, né, onde o mais ágil, o mais rápido, acaba sendo o coletor, né. Nós não nos preocupamos apenas com o momento da subida, mas todo o processo de coleta e todo o processo, inclusive, de manejo, porque existe todo o momento de manejo que começa agora, inclusive, no inverno, né. E só que acontece o seguinte, o risco é que existia uma atividade tradicional, e hoje ela quase que vira uma commodity, né? Imaginem vocês que num dia de safra como hoje, tem 1 milhão de subidas e descidas. É igual o risco na aviação. A gente diz, não, o avião é a coisa mais segura do mundo, só que 1 milhão de pousos e decolagens pode ter problemas. Então, essa é a questão. Nós identificamos que isso precisa ser estudado mais. Nosso estudo é um pequeno estudo, uma coisa rápida, local, mas ele aponta coisas que nunca foram discutidas tão abertamente, talvez tenham sido de forma localizada. Só que é uma atividade típica da agricultura familiar. Foi muito bom o Adnan colocar, o Delgado colocar as questões de meeiro, contratos com agricultura. Nós vamos ter que discutir isso para o açaí, né, porque nós estamos falando de 120 mil famílias, 500 mil de pessoas hoje dependem do açaí. E é uma atividade que faz o quê? 15 anos, 20 anos, que isso se tornou fonte de renda, né, para valer dessas famílias, não que elas não estivessem envolvidas, né. Nós percebemos que é uma visão romântica da sociedade, não fizemos pesquisa nesse sentido, mas com todo mundo que a gente fala, isso tem um romanticismo sobre o fato de subir no açaizeiro e tal, só que, em geral, o EPI, como a gente fala, o equipamento de proteção individual, é um facão sem bainha e um calção, né? Nós temos números, dados sobre isso, vocês vão ver agora. E, a longo prazo, o esforço físico, principalmente das pessoas jovens, trará consequências permanentes para a saúde dessas pessoas e para a própria qualidade de vida dessas pessoas, né? Não discutimos o trabalho escravo, mesmo porque nosso objeto de trabalho foi a agricultura familiar do extrativista, e o trabalho escravo existe no açaí, já houve, inclusive, situações com o Ministério Público do Trabalho em outras regiões, principalmente ligadas ao palmito e ao sistema dos gatos. Não discutimos também a agricultura do açaí, que é um processo que hoje, o Delgado não falou, mas é alguma coisa que está crescendo e se
se equiparando daqui a pouco à própria quantidade produzida, o número de hectares envolvidos e tal. A principal questão é a 100% da informalidade nas relações de trabalho. E aqui, o desafio é o seguinte, como formalizar? Não é via CLT, não é via uma série de coisas, mas tem que ser pensado para a situação do açaí, que não é muito diferente do coletor de cacau, de castanha, né, o pescador artesanal. Quer dizer, nós temos aí um universo do trabalho que eu não vou nem começar, porque eu quero ficar nos meus 10 minutos aqui. Só que 92% das pessoas entrevistadas no nosso processo afirmam que o açaí é a principal fonte de renda. E isso nos surpreendeu, porque a gente pensou, né, Manuel, que seria Bolsa Família, Bolsa do Pescador, a pesca, outras questões tradicionais. Se a gente põe isso para um universo de 500 mil pessoas, isso passa a ser muito sério, né? Então, é uma coisa importante. 89% dos entrevistados, alguém da família ou o ajudante externo, que é o meeiro, sofreu algum tipo de acidente. Nós estamos aqui desde um estrepe de pé até uma coisa mais grave. Em 54% dos casos, o acidente teve como consequência a internação do paciente. E tudo isso está detalhado no estudo. Tá? E 62%, que é um número preocupante, dos acidentes demandaram tempo de afastamento entre 10 e 60 dias. Nós fomos às secretarias municipais e estaduais, não existe informação. No município não tem problema de acidente do açaí. Há uma absoluta não notificação, não é subnotificação, não. Aliás, o IBGE trata o Marajó e essas regiões também com uma subnotificação absurda. A gente viu que a produção do açaí só de curralinho é 10 vezes maior que o IBGE fala. Só que isso tem consequências gravíssimas para essas comunidades, que passam a não ter acesso a uma série de benefícios sociais. Então, subnotificação é um assunto seríssimo que eu acho que a gente tem que exigir dos órgãos no caso, saúde, segurança do trabalho, de primeiro acompanhar. Houve um esforço bastante grande da Fundacentro em observar a coleta do açaí, sem essa romantização, e a gente vê, eu não vou aqui me estender, mas vocês podem ver as quantidades de riscos que se está sujeito. Né? Agora, pensa o seguinte, quando antes se subia 1 ou 2 vezes no açaizeiro, se sobe 20, 30 vezes no açaizeiro. Quando passava, às vezes, de uma árvore para outra, esse passar de uma árvore para outra passou a ser comum. Né? Então, os riscos são enormes, e aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente levantou essas como as principais riscos, eu não vou aqui me delongar. E aqui é muito importante o dado que a gente obtém. Praticamente as pessoas estão praticamente com calção, praticamente é isso. Você vai perguntar, existe camiseta? Olha, nem a camiseta, muitos deles, lembrando que isso leva a ralar, leva numa queda, leva uma série de coisas, eu não vou entrar em detalhes. Qualquer proteção na cabeça, que é onde justamente encontra uma cabo, um escorpião, um estrepe, 12% tem alguma proteção, e é um boné, é um chapéu bastante rústico. Né? Aqui não tem o dado, mas a maioria sobe com o facão sem bainha. Eu chutaria que é 90%. Tá? Não tenho certeza, porque não temos o dado estatístico aqui, mas é a realidade que a gente vê no dia a dia. Óculos, qualquer proteção facial, vocês veem que praticamente não existe. Ninguém está acusando aqui ninguém, mas nós estamos discutindo dados, pondo dados na mesa para que sejam discutidos e avaliados. Há um impacto na educação bastante grande. Há uma altíssima evasão escolar no período da safra do açaí, né? Mas também a sociedade cobra. Né? Tá, se o menino não trabalha e ele sai da escola e faz o quê? Fica ocioso. Quer dizer, a gente não... Proibir, né, não é a questão, a questão é discutir. Nós estamos trazendo elementos para discussão. Né? Então, essa é a questão dessa mudança de visão cultural. Né? Não existe uma cultura... uma coisa é a cultura quando era uma agricultura familiar tradicional. Outra coisa é uma commodity que exige... hoje o açaí já gera mais de um estudo do professor Cordeiro da UFRA já indica que o açaí gera só no Baixo Tocantins coisa de 3 bilhões de reais. Então não é mais dizer que é uma atividade, né, sem recurso. E a gente tem soluções, tem várias. Só que essa solução não pode ser colocada de cima para baixo. Né? A gente acredita que a solução precisa discutir. Existem vários métodos de coletas alternativos. Muitos deles eles estão testando, estão olhando, mas não está uma coisa arraigada. Né? Agora,
Por que não foram adotados? Porque também os elos mais fortes da cadeia, a cadeia de valor, todo mundo conhece, é uma série de... aliás, vou fazer um parênteses, o Piabiru foi contratado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela PNUD para fazer o desenho da cadeia de valor do açaí da Andiroba, que está publicado em nosso site, que é o desenho oficial da cadeia de valor, que vocês podem ver a complexidade. Mas ela tem, em geral, um conjunto de atravessadores locais e regionais, e batedeiras aqui em Belém, nas cidades, e as indústrias, que são 40, 50 indústrias, apenas que o Sindifrutas não está aqui para comentar sobre isso. Na verdade, nós temos essa base de 120 mil, 150 mil famílias, e que acaba indo para 5 mil batedeiras e 50 indústrias, basicamente esse funil, né? E, na verdade, não chega para... A gente não tem informação, né? Não tem um chip que diz que aquele açaí está com segurança no trabalho, aquele outro não está, né? Então, quando a fábrica de açaí ou o batedor compra no escuro, e nós estamos falando de 100% compra no escuro, né? As certificações que existem hoje vão ter que ser revistas. Hoje mesmo eu já mandei e-mail para as certificadoras solicitando que eles usem os estudos e repensem o que é certificação. Não dá para dizer que é certificado orgânico ou social sem ter a questão da segurança no trabalho. Aliás, eu queria provocar aqui também que as certificações sejam revistas nas outras cadeias de valor, do cacau, não falo só as tradicionais, eu falo para que a segurança no trabalho realmente seja certificada. A gente esquece, quando fala certificação, das questões da segurança do trabalhador, que é a vida, a qualidade de vida do trabalhador. Outro resultado bastante inesperado para nós, a gente fez uma pergunta provocadora ao final das entrevistas, foram mais de 80 entrevistas longas, processo demorado, e as pessoas perguntavam, qual a atividade mais cansativa? A pessoa dizia, 34%, a maioria declarou que a atividade mais cansativa é o cultivo da mandioca. Lembrando que não existe o peconheiro. Ele é pescador, peconheiro, ele está na roça, ele faz a mandioca, né? Ele é um ator multitalentoso e que sobrevive nesse universo com as dificuldades que isso lhe impinge, né? E qual é a atividade mais acelerada? 89% declarou que o ritmo do açaí é muito, muito sério. Então, ritmo com risco, né? Árvore quebra, né? E andar no mato com estrepe. Então, temos um problema aí a pensar. Ninguém está falando em proibição, em transformar em CLT, não é nada disso, mas é que nós temos que discutir o problema, que nunca foi discutido. E qual a atividade mais perigosa? A maioria diz que é o extrativismo de madeira, quando tem que não é o dia a dia de todo mundo, mas é quando tem que fazer um extrativismo de madeira. Então, a nossa proposta, e é um conjunto de propostas, vocês vão ver lá no relatório, que a gente recomenda a leitura, e é que a gente discuta primeiro com a base, né, com a FETAGRE, né, com os sindicatos, nos locais de produção, o que a comunidade entende como seguro, viável, inclusive em relação à educação e outras questões relacionadas que atingem a questão da coleta, a questão do trabalho jovem, infantil. Essa é uma discussão muito séria que tem que ter, né? A gente sabe que a maior parte, mas não foi colocado em termos numéricos, a maior parte dos jovens da comunidade está envolvida, de alguma maneira, na coleta, até porque ele é o mais ágil, o mais afoito, né? O mais rápido, enfim, a gente pode seguir nessa análise. E regulamentar as condições mínimas de segurança, ouvindo os peconheiros, as famílias e discutindo, né, como superar o momento atual. Ninguém quer aqui nessa sala, e eu tenho certeza que nenhum paraense quer, e que venha uma denúncia de fora que tem criança trabalhando no açaí, que o açaí é inviável, e o mercado e o consumidor decida que não vale a pena consumir o açaí. Ninguém quer isso. O que nós queremos é o contrário, que todos nós que temos alguma preocupação, estamos sentados nessa sala para discutir um assunto dessa importância, né, e aí eu abro o debate para o açaí, para o cacau, para todas as culturas que nós estamos elencando aqui, que ela faça algum sentido. E aqui são alguns exemplos, alguns caminhos que a gente imagina como técnicos, né? Nós temos que ter um manual feito pela Fundacentro, oficial, né? E que validado pelo tribunal, né? Que passe imediatamente via celular, via aplicativo, via manual, via cursos, via parafuncional,
que explique o que são as condições mínimas de segurança. Se a gente já tiver uma luva, são pequenas coisas, um macacão, são algumas pequenas coisas, um exemplo, não quer dizer que deva ter, tá? São só exemplos. Nós vamos melhorar absurdamente a segurança. E outros protocolos que eu não vou entrar em detalhe agora. Nós precisamos fazer, como tem em outras cadeias de valor, esse protocolo da segurança no campo, né? Então, a universidade pode nos ajudar a isso, com ergonometria, com outras questões técnicas da saúde, né, da medicina, e que uma ONG pode ser só uma facilitadora, mas precisa dessas especialidades, e discutir o trabalho infantil para valer. Já falei com a Unicef é parceira do Piabiru, aliás, o Piabiru é executor de ações da Unicef para toda a Amazônia, em várias ações, e eles estão dispostos a discutir esse assunto, e a gente precisa levar essa discussão seriamente adiante, senão os outros vão levar por nós. É nesse sentido que vem um alerta, ninguém aqui está fazendo ameaça, mas se a gente não tomar a frente desse processo, nós vamos ser levados por esse processo, né? E precisamos criar um sistema de monitoramento, né, com as certificadoras, rever o conceito de certificação, seja esse público ou privado, não importa, né? E não tenham dúvidas, os senhores, que o Ministério Público do Trabalho, nós temos tido reuniões com eles, não sei se tem alguém do Ministério Público do Trabalho aqui, que o Ministério do Trabalho, eles vão agir em relação a isso. E o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Então, a gente pensa essas questões e tem propostas, ou nós vamos sempre ser levados pelos questionamentos, não é nem as propostas dos outros. O Piabiru está à disposição, volto a dizer, esse trabalho foi um trabalho que envolveu 30, 40 pessoas, o Manuel foi o gerente do projeto. Levanta um minutinho aqui, Manuel. Está envergonhado. Eu só estou aqui como porta-voz dele, não me sinto qualificado para representar jamais o peconheiro, não conheço esse risco, apenas admiro a imensa coragem de mulheres e homens, não só de homens, né? E nosso papel é esse, nosso papel é discutir questões que às vezes são difíceis para a sociedade discutir, e nós temos que tirar essa visão cultural romântica de que o açaí é uma coisa assim. E o Paro está lembrando aqui, nós temos um pequenino filme de 5 minutos, que nós vamos passar para vocês. Sim. É importante que note o seguinte, a Justiça do Trabalho está aqui apenas querendo ser um colaborador, trazer a temática para pensar. Lógico que existem vários atores na sociedade que podem também pegar essa bandeira, sentar e conversar sobre isso. Em tese, alguém pode dizer, mas é o papel da Justiça do Trabalho? O papel da Justiça do Trabalho é trazer, deixar a porta aberta e trazer a temática. Tudo que vier para beneficiar as relações de trabalho e, ao mesmo tempo, evitar acidentes, faz parte também da nossa responsabilidade. Desculpa, que eu não sei mexer nesse computador. O João, meu xará, vai apertar o botão certo aqui. Está onde? Aparelho. Tem. A gente testou. Está no filme? Não. Tá. A minha apresentação está aqui embaixo. É esse aqui, ó, MP4. Ah, tá. Está pronto. Tá. Quer que eu ponha na hora? Você me avisa. Me dá um sinal. Liberou. Não. Pera. O açaí é hoje o símbolo da Amazônia. Seu consumo no Brasil e no exterior cresce rapidamente. Esta fruta, além de saborosa, é repleta de benefícios para a saúde. Milhões de moradores da Amazônia já sabiam disso e têm o açaí como um componente importante de sua base alimentar. Segundo o Instituto Piabiru, os estados do Pará, Amapá e Amazonas são os maiores produtores da fruta e juntos são responsáveis por mais de 90% da produção mundial, gerando trabalho e renda.
para mais de 500 mil de pessoas de comunidades rurais da Amazônia. Sem dúvida, o açaí representa uma grande fonte de renda, a mais importante em muitos lugares. Mas é preciso conhecer a realidade de seus produtores, personagens de uma rotina muitas vezes romantizada por olhares externos. Os filhos homens são tudo, e depende do açaí. Cada um tem o seu açaizazinho, nenhum tem salário, né? Aí, todos eles cuidam dos seus açaizá e apanham o açaí para ele beber. O extrativismo do açaí, por exemplo, é feito nas florestas de várzea, em regiões inundadas. Às vezes lá em cima você precisa, puxa daqui, né? Puxa por lá. Às vezes a gente fica sustentando só com o pé aqui e não tem uma proteção que nos ajude a nós dar uma sustentabilidade, né, na árvore do açaí. Eu dei com o meu braço na ponta do facão, né? Até sabe, né? Puxando assim, aí eu queria pegar mais açaí para trazer, né? Eu arriar meu braço assim, me furou aqui assim, só que não foi grande, né? Dói, né? E aí vem a ponte de uma flecha, uma veia, Estamos no município de Curralinho, no Marajó, onde vivem mais de 30 mil habitantes, a maioria em pequenas localidades rurais, nas beiras de seus rios. O acesso por aqui é através das águas, em vez de carros, a barcos. E é para uma das áreas rurais, o rio Canaticu, vamos em busca de uma problemática pouco discutida: as condições de trabalho do extrativista de açaí. Se eu tivesse condição, eu jamais eu deixava meus filhos apanhar nessa idade que eles estão. Nunca deixaria. Porque eu sei que é um risco muito grande dos filhos da gente com vida pro mato e voltar morto já do mato. Eu sei porque eu já passei por uma situação assim. Uma rotina que exige, além da coleta do fruto e do transporte até a beira da água, uma rápida comercialização para não estragar o produto. Muitas vezes, o ribeirinho se sujeita ao preço que é oferecido pelo atravessador para não perder a produção. A falta de equipamentos de proteção individual, EPI, de treinamento para aumentar a segurança da atividade e a própria natureza da extração do fruto são questões que precisam ser enfrentadas. É um trabalho que envolve toda a família, principalmente os mais jovens. Uma atividade que precisa ser regulamentada e reconhecida na esfera trabalhista, especialmente pela periculosidade do trabalho. O certo é que vai chegar um momento que a gente não vai dar conta de subir nossa isenta. A gente vai ter que estudar uma possibilidade, né? E a safra, né, o produto seja coletado. Nós temos que iniciar daqui. Então, a única coisa que nós temos está aqui, ó, o açaí, né, que é uma fonte de renda. Então, daí nós iniciarmos. Este vídeo é um chamado para que todo o setor que lucra com o açaí e o poder público brasileiro se unam para garantir trabalho seguro às centenas de milhares de coletores de açaí e palmito. Muito difícil. Um pai e uma mãe ver, né? Um filho ir pro mato apanhar açaí e voltar já nos braços do pai, que aconteceu comigo. O extrativismo do açaí é uma atividade que tem tudo para ser segura. É uma atividade que promove a conservação da floresta e das águas, que pode gerar renda local e qualidade de vida. Mas para isso acontecer, é preciso discutir os diversos desafios que a coleta do açaí envolve. Bom, estamos à disposição, como Instituto Piabiru, acredito que a Fundacentro e outros parceiros, e inclusive esperamos continuar realizando mais pesquisas, projetos para contribuir as autoridades a identificarem a melhor maneira de encaminhar essas questões. Muito obrigado.